a perseverar mais. Então, assim, vamos preparar o nosso coração para 2024. Isso é na preparação da saúde e na vida profissional. E na vida espiritual, vai continuar passando a semana inteira sem ler um capítulo da Bíblia? Cria vergonha, meu irmão. Não, cria vergonha na cara mesmo. Você está pecando contra o Senhor todo dia. Pegue a palavra, leia. Leia a palavra mesmo. Esteja sabe, se dedicando ali ao ensino, ao aprendizado da palavra. Lendo, sabe? Se você não lê, o que você vai oferecer para as pessoas? Você vai ser um crente vazio. Orando, participando. Eu vou já entrar no próximo aviso. Que a bispa falou, eu já ia falar e tem a ver com o que ela falou agora. Então, assim, vamos ler, vamos ter um tempo, vamos colocar a preguiça de lado, porque a preguiça vai vir. Ela não vai permitir que você estude. Então, nós temos que colocar de lado essa preguiça espiritual para que nós possamos ter vida de oração, vida de leitura, vida de consagração, vida de aprendizado, vida de comunhão, vida de oração, porque senão, tudo aquilo que a gente recebe no Qualicamp fica por terra. Por que o Qualicamp é uma bênção? Porque a gente passa ali 3 dias só focado ali. Então você se desliga um pouco das coisas. Esse ano vai passar mais tempo ainda na rede social, não vamos diminuir não. Vamos tirar mais tempo para ler. Quantos livros você leu esse ano? Seja sincero. Leia, você tem que devorar livros. Você tem que ter conhecimento, adquirir conhecimento. Não para esbanjar um intelecto, mas para ter conhecimento, para entender, compreender as coisas. Entendeu? Então nós precisamos ter uma postura diferente para 2024. Amém? Então aqueles que estão orando por casamento, orando pela família, você vai ter que fazer coisas novas nesse ano de 2024. Amém? Não podemos ser os mesmos, tá bom? A grande mensagem do Natal é essa. Jesus nasceu numa manjedoura, num coxo, mas ele saiu de lá para cumprir um propósito. E aí até quando você vai ficar no coxo, na manjedoura da sua vida espiritual? Jesus saiu para cumprir o seu propósito. Se Jesus não saísse dali, ele não iria cumprir o seu propósito. Então saia do quê? Saia dessa manjedoura. Amém? Tá bom? Então é isso. Um outro aviso importante, estou dando os avisos, tá? Depois vão perguntar, para quem está aqui eu não vou responder. Beleza? Está recebendo. Eu estou dando o aviso, preste bem atenção. Olha só. Eu tenho visto algo muito sério aqui em alguns líderes aqui da casa. A falta do apreço realmente pela vida devocional, pela vida de leitura da palavra. Então, o que acontece nesse ano 2024? Eu vou discipular vocês. Tem alguns que estão até na liderança, outros estão ajudando, que nunca foi discipulado por mim, agora eu vou discipular. E eu vou usar o cajado. Então, o que o pastor faz com o cajado? Ele bate. Só que eu vou bater com carinho. Eu não vou bater para matar não, nem para machucar. Mas se precisar quebrar um dedinho, a gente quebra, depois a gente ajeita. É melhor entrar no buraco ou quebrar um dedo? Talvez um dedo quebrado é melhor do que entrar num buraco, né? A não ser que a ovelha insista em permanecer no buraco. Aí fica mais complicado para o pastor, né? Mas o pastor, nem que seja para aquela curva do cajado enrolar no pescoço da ovelha, né? Então eu vou discipular vocês. Então eu tenho uma lista de toda a liderança da igreja. Presta bem atenção. Isso aqui é um direcionamento de Deus. Eu passei o ano todo pensando nesse ano que vem, como é que eu ia fazer isso, Deus me deu uma direção. A primeira lição vocês vão ter que arrumar tempo de ler 3 capítulos da Bíblia por dia. Todo dia. Dica, leia de manhã, de tarde ou de noite. Mas você vai ter que ler, meu amigo. Você vai ter que ler. E como eu vou saber que você leu? Porque você vai gravar e colocar lá no grupo que você leu. Ou, no mínimo, tirar uma foto do capítulo que você está e mandar lá no grupo. Você vai ter que fazer isso. E praticamente, pelo que eu contei, vai ser pelo menos 38 pessoas. Entre líderes, que já são líderes mesmo, entre aqueles que estão sendo, já ajudam na liderança, e aqueles que eu estou vendo que serão futuros líderes. Tá, essa é a primeira lição. Qual é a segunda? Todo domingo, preste bem atenção, no culto de primícias, eu vou entregar um questionário de lições para vocês. E vocês vão passar o mês inteiro para responder isso. E aí,
Quando for no outro culto de Santa Ceia, vocês vão me trazer respondidos e eu vou devolver, eu vou entregar um novo para vocês. Então vão ser 12 lições nesses 12 meses, beleza? A começar agora em janeiro. Vocês vão responder isso para mim. E no final eu vou dar um certificado de discipulado para vocês, que vocês fizeram realmente o discipulado comigo. Acabou por aí? Não acabou. Vocês vão ter muito trabalho para 2024. Vocês vão ter que responder... Olha só. Vocês já vão ter uma lição diária, que é 3 capítulos por dia. E tirar foto do grupo. Todo dia vocês vão postar lá que vocês estão lendo. Beleza. Essa outra lição é o seguinte. Vocês vão ter o mês todo para responder individualmente. Não quero ninguém aqui Ctrl+C, Ctrl+V. Se eu ver igual, eu vou dar errada a resposta. Eu vou chamar, vem cá, por que está igual? Não, mas varia. Varia a resposta, então responde de outra forma. Se for casal, tem a responsabilidade de responder diferente. Ou pelo menos com as palavras diferentes. Não que a resposta, tipo assim, o conteúdo, presta atenção, não que o conteúdo é o mesmo, mas eu quero que responda com as palavras diferentes para mim saber que não foi Ctrl+C, Ctrl+V. Beleza? Acabou por aí? Não. Vocês vão trazer, como eu falei, no começo de cada domingo, vocês vão trazer respondido, eu vou depois devolver corrigido para vocês e vocês vão receber o novo. Beleza. Durante esse mês, junto com o que vocês já estão fazendo diariamente, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão responder 3 perguntas. Você vai responder o que você entendeu do estudo. Você, depois de ter respondido na caneta, você vai responder num áudio no grupo o que você entendeu daquele estudo. O que esse estudo significou para você e o que você está aplicando de novo, o que você está aplicando a partir daquilo que você entendeu desse estudo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Um estudo sobre salvação que vocês vão fazer. Beleza. Vocês vão responder na caneta, tudo bonitinho. Depois, vocês vão fazer o seguinte, lá no grupo, responde rápido. Olha, apóstolo, eu entendi que a salvação é em Cristo Jesus, que o Senhor Jesus, e vocês vão citar versículos. Eu li lá, João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha a vida eterna. Aonde que eu pego esses versículos, apóstolo? No estudo que você está fazendo, abençoado. Beleza? Aí você vai dizer, então eu aprendi que sem Jesus eu não posso ser salvo, ele é o único caminho, beleza. O que eu achei interessante? Eu achei interessante porque eu não lembrava, eu nunca tinha lido que no versículo X falava sobre isso. Eu achei interessante porque o estudo abriu meu entendimento para compreender a salvação numa dimensão ainda maior. E o que agora eu estou aplicando na minha vida? Você responde 3 num só áudio. Eu estou entendendo que a parte da salvação, eu tenho que ter agora uma vida de consagração, que eu não estava tendo com Deus, eu não estava vigiando, eu não era vigilante. Então, a partir de hoje, eu compreendi isso aí. Quem entendeu? Beleza? Você vai explicar o que você entendeu, você vai explicar o que você achou interessante e você vai dizer qual foi a aplicação, a postura que você está tomando agora a partir daquilo que você entendeu. Por quê? Quem não fizer isso, irmãos, eu vou entender que não quer ser líder. Está aqui por outra coisa. Vai viver uma tribulação, na primeira tribulação, vai embora. Na primeira tribulação, cai. Na primeira tribulação, tipo assim, o mundo desabou em cima e a pessoa não tem mais solução. Então, a nossa solução vem pela palavra de Deus. Deu para entender? Então, nesse ano, 2024, já estou preparando o coração de vocês. Eu vou fazer isso com vocês, eu vou discipular vocês para que eu possa dizer, eu discipulei os irmãos. Amém? E aí também o aconselhamento que vocês sabem, a hora que vocês quiserem nos procurar, nós estamos aqui para ajudar. O pastor não tem bola de cristal e o Espírito Santo não fica revelando todo o tempo o que a pessoa está passando. Tá bom? Até porque é necessário que você chegue, apóstolo, estou passando isso, estou passando aquilo, estou vivendo isso, então me dá uma sugestão, ore por mim, então eu vou estar aqui junto com a bispa e os demais líderes também, pastores, para fazerem isso, tá bom? Então essa é a segunda parte do discipulado. Discipulado é estudo bíblico, conhecimento da palavra e cura interior que vem pelo aconselhamento, beleza? Então, querido, se você não fizer isso, nós vamos definhar na fé. Vai passar tribulação, você vai viver a vida inteira, talvez, se suportar, triste.
né? Então, ou sem esperança, sem propósito. Então isso vai dar propósito para você, vai dar responsabilidade para você, e o resultado de tudo isso é crescimento espiritual. Entendeu? Então, você precisa fazer isso. Tem líderes que nunca sentaram, nunca fizeram isso. Eu sentei e fiz isso. Você precisa sentar, ler a palavra, responder, entender, compreender. Precisa ter vida de leitura da palavra. Amém? Senão você não vai crescer. Você não vai crescer. Sabe? Você vai viver sempre uma espiritualidade muito amena. Tá bom, queridos? Quem entendeu? Então, toda a igreja, eu já relacionei aqui 38 líderes. Obreiros, diáconos, evangelistas, líderes de jovens, líderes de louvor, dança, o que mais? Futuros, pessoas que estão vindo, que vão ser futuros líderes. Então, eu já estou praticamente fazendo essa relação já fechada, né? Da liderança como um todo, e aqueles que estão vindo para ser futuros líderes. Aí, apóstolo, eu sou discípulo, eu quero fazer, ainda não exerço nenhum trabalho na liderança e tal, eu quero participar. Pode também. Pode também participar. Tá bom? Não só pode, como deve participar. E aí dificilmente você vai procrastinar a semana, porque você vai ter compromisso. Então, aqueles que assim não fizerem, não se dedicarem, não quiserem mesmo, vai ficar na igreja, mas assim, vai começar a morrer espiritualmente. Se você já faz, você não vai ter nenhum problema com o que eu vou passar para você. Você já lê a Bíblia mesmo? Concorda comigo? Você já tem prazer na palavra de Deus? Tranquilo? Agora, se você não faz nada do que eu estou falando, vai ser o seu grande desafio para 2024. Mas se você já faz, você vai tirar de letra. Na verdade, vai só agregar para a sua vida. Então não vai mudar nada. Aí eu vou imprimir para você, né, a leitura anual da Bíblia, né, que é a tabela, né, com os versículos para você acompanhar e marcando para facilitar. Tá bom, queridos? Então, se você está firme nesse propósito, vai ser bênção para a minha vida, vai ser bênção para a sua vida, tá bom? Porque todos nós crescemos. E aí, queridos, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Você vai crescer tanto espiritualmente, Deus vai abrir portas, Deus vai abençoar você, sabe? Você vai ter sabedoria para resolver problemas, você vai ter discípulos. Esse ano nós vamos trabalhar muito com discipulado, e isso aí vai ser fundamental. Como é que você vai fazer discípulo se você não recebe de Deus? Irmãos, não pensem que o que nós temos para oferecer para as pessoas é meramente nossa amizade, que não é. Amizade por amizade não muda nada na vida das pessoas. Agora, quando você está cheio do poder de Deus, você está direcionado pela unção de Deus, querido, você vai direcionar a vida de pessoas. E as pessoas, elas vão vir para a presença de Deus. Elas vão querer estar, porque elas vão ver a unção na sua vida. Agora, uma igreja, irmão, que só eu busco, só a bispa, a diaconisa Luísa e os pastores e alguns outros, não, aí eu quero a igreja buscando, a liderança mesmo forte, porque é isso que vem no avivamento. Tranquilo? Então, a vida, a cristã, ela também está muito ligada à minha busca pessoal. É aquilo que os avivalistas sempre falavam, vida de piedade. Eu preciso ter vida de piedade. E como é que se desenvolve vida de piedade? Leitura da palavra, oração. Apóstolo, eu não consigo. Meu irmão, você vai ter que se virar. Você vai ter que se virar porque a vida é difícil. Até para crescer espiritualmente é difícil. O pessoal pensa que é fácil crescer espiritualmente. Se fosse fácil. Se fosse só vir para a congregação era bom. Todo mundo era cheio, mas não é. Vamos lá. Para você passar num concurso, fazer uma faculdade, fazer um TCC... tá num emprego, é tudo fácil? Me explica aí. É fácil assim, você chega lá? Tudo é difícil, irmãos. Isso que é a área, as dificuldades é que nós vamos ser aperfeiçoados na vida, e isso que é digamos assim, como é que eu poderia falar? Isso que é a pegada da idade adulta. Quando nós crescemos, amadurecemos, nós somos chamados para resolver problemas, enfrentar dificuldade. Então, assim, para crescer espiritualmente não é diferente. É luta, é leitura, é dedicação, é empenho, é querer, é desejo, é vontade, é matando a preguiça, é matando a procrastinação. Então, é fazendo. Se não fizer, não vai crescer espiritualmente. Por exemplo, tem líderes aqui que se eu falar alguma coisa se magoa. Mas a pessoa não entende que eu estou falando para o bem.
Outros não, falam assim, pode dar-lhe. Ele pode dar-lhe. O que o senhor falar que eu estou para ouvir, não se preocupe não, fale, eu quero ouvir, fale, porque eu sei que é para o meu bem. Tem dia que eu posso falar abertamente, ser duro, que ele pode bater mais. Obrigado, pastor, me orientou. Então assim, para esse, já está no alimento grosso, como diz a palavra. Acho que é Hebreus que fala, né, minha diaconisa? Acho que acho que é Hebreus que fala, era para me estar dando para vocês alimento sólido, feijão, mocotó, o caldo grosso, salada forte, o queijo, aquele queijo gorgonzola. O cara come, não dá dor de barriga, mas tem gente que comer um queijo dá dor de barriga. Então eu tenho que estar lhe dando aquele leite ralo, sabe? Só o caldo. Não, Paulo fala assim, já era para vocês serem mestres, mas alguns ainda tem que estar dando leite. Todo o tempo dando leite, todo o tempo dando leite. Aí se eu falo uma coisa, não, porque o apóstolo falou isso, pelo amor de Deus, meu irmão, eu xinguei você, eu ofendi você, chamei palavrão para você, eu agi com calúnia, difamação contra a sua vida. Não, meu querido, eu só estou orientando você, meu irmão, porque eu quero que você cresça. Aí se eu mando uma mensagem, aí a pessoa já vê atravessada, sabe, acha que... Então, não estou mandando indireta para ninguém, mas eu sei que alguns são assim. Então eu quero começar a dar o que é alimento sólido, e o alimento sólido vem assim. Vamos deixar de ser meninos na fé. Eu recebi essa palavra dura do meu discipulador. Ele falou assim, enquanto você for moleque na fé, você não vai crescer. Crie vergonha na sua cara. Ele foi mais duro que eu. Eu já falei para alguém isso aqui na congregação. Crie vergonha na sua cara, rapaz. Se ele ser moleque, eu já falei isso para alguém aqui. Eu já falei para rebeldes isso aí, para rebeldes. Inclusive até saíram daqui da congregação, né? Porque não aceitaram a confrontação. Porque o rebelde, não tem outro. O rebelde você tem que bater junto com ele. Não, ele te engole. O rebelde é assim. Entendeu? Irmão, eu já lidei com tanto rebelde mesmo. Se eu deixasse, o cara me batia. Me batia mesmo. Se eu não agisse como homem, o cara ia me bater, né? Então, para deixar de ser menino, nós precisamos... Por que a gente torna adulto? Porque a gente começa a comer os alimentos mais finos. Quando é criança, aí não quer... não gosta. Come salada, não gosto, não sou tartaruga. Come cenoura, não sou coelho. Come milho, eu sou galinha agora. Já ouvi de menino falando isso. Então quer dizer que tu é cachorro porque tu come carne. O menino tem essas coisas, né? Então, o menino é isso. Agora, quando você é maduro na fé, o cara chega com um prato de feijão, você pode até não gostar muito, mas você come. Você come por quê? Porque você não vai fazer desfeita, você respeita. E você é adulto. Não tem mais aquelas coisas de menino. Paulo falou que quando eu era menino, agia como menino, falava como menino, sentia como menino. Mas depois que cheguei à idade adulta, deixei das coisas de menino. Querido, em nome de Jesus, esse discipulado vai ser para você olhar assim, peraí, eu ainda sou menino, né? Vamos crescer. Não, eu tenho que ser adulto, eu tenho que ser responsável, eu tenho que ter compromisso, eu tenho que ter responsabilidade. Uma coisa que eu bato muito na tecla, apóstolo, é tão longe a congregação. Os meninos que faziam o curso de teologia comigo, eu batia firme com ele, eu reclamava muito com eles. Falei, meu irmão, pare de onda, pare de desculpa. Se é para você aprender, ter um curso, pague o preço. Pastor Sami vinha do Viver Melhor, mas ele ia lá para São Jorge, uma vez na semana fazer o curso lá. Mas ele foi, pagou o preço. E sabe o que acontece? A gente cresce, queridos, porque vai ter situação que é você e Deus. Não é o pastor, não é o filho, não é a mãe, é você e Deus. Quantas situações, irmão, eu e a bispa resolvemos, que a gente falou assim, nós não vamos procurar nossos pais, não é por orgulho, é porque a gente tem que aprender a resolver os nossos problemas. E nós fomos lá e resolvemos e acabou-se. Botamos para cima. Agora, o orgulho seria eu estar ali na pior, realmente precisando e não pedir ajuda. Mas não é esse caso. Mas tinha situações que a coisa de menino queria dizer assim, não, vai lá, pede uma ajuda da sua mãe, do seu pai, né? Não, eu falei, não, eu vou resolver aqui, eu posso. Eu vou me bater primeiro todinho para resolver. Aí, em último caso, talvez pede um socorro, né? Mas por quê? Porque eu queria amadurecer. Entendeu? Eu queria amadurecer. Por exemplo, em casa recentemente, né? Tem aquele drama de falar assim, poxa, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir pagar as contas?
vou resolver, meu irmão, me virei. Fui trabalhar, fui correr para ter as coisas, né? E graças a Deus estamos aí. Estamos aí vivos para contar testemunho. Então, vamos para cima. Então, queridos, isso aí você vai ver que vai ser revolucionário. E olha só, e quem não fizer, eu vou chamar a atenção. Eu vou falar, por que não está fazendo? Por quê? Você não quer, não é nem compromisso comigo, é com Deus. Porque se a pessoa não ler, querido, se a pessoa não meditar, ela não tiver vida de devocional, ela não vai crescer. Ela não vai chegar aonde Deus quer que ela chegue. Você acha que o pouco que eu conheço, eu acho que ainda é pouco, né? O pouco que eu conheço da Bíblia, você acha que foi eu simplesmente não lendo a Bíblia? Não, querido, é se dedicando, é se esforçando. Abra sua Bíblia aí em 2 Timóteo 2,15. Como diz os irmãos, né? Para não ficar somente nas minhas palavras. Timóteo 2,15. Amém? Ele diz assim, ó. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Como que você vai se apresentar diante de Deus como obreiro aprovado? Aqui obreiro aqui é no sentido de todos que fazem a obra de Deus, né? Se eu não manejar bem a palavra da verdade. A palavra de Deus diz lá, acho que Oséias fala, meu povo peca por falta de conhecimento. Jesus falou, errais não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus. Então você vai crescer, querido, tá bom? E você vai crescer nesse entendimento. Então Paulo fala sobre isso, né? Sobre, por exemplo, aqui também em Timóteo, agora no capítulo 1, desculpa, na primeira carta, no capítulo 4 da primeira carta, voltando um pouquinho, Paulo vai falar aqui para Timóteo, tá aqui, desculpa, eu falei 1 Timóteo, né? 2 Timóteo 3,14, ó. 2 Timóteo 3,14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, se eu não tenho leitura da palavra, se eu não medito, se eu não me empenho, se eu não me dedico, se eu não sou, né, a camisa, se eu não tenho desejo de aprender a palavra, como que eu vou ser perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra e aperfeiçoado em Deus? Não tem como, não tem como. Não tem como. Mesmo que você venha para o culto, você não vai crescer. O culto ele é muito importante, porque somos instruídos, mas o que eu estou falando é o que você vai fazer no seu dia a dia. Então você vai ter que tirar tempo, você vai ter que se programar, tá bom? Às vezes alguns eu sei que vão precisar mais, para aqueles que já fazem como eu disse, vai ser um prazer, porque eu acho que aquele que lê, estuda e aprende, ama a palavra de Deus, então não vai ter problema. O estudo bíblico você vai ter um mês para fazer, vai responder as 3 perguntas, mas a leitura bíblica você vai ter que fazer todo dia. Programe, uma de manhã, de tarde e à noite, tranquilo. Uma de manhã antes do café, olha aí, ó. Uma antes do almoço, olha aí, já almoço, e uma antes de dormir. Tranquilo. Tira uma foto aqui, nessa noite aqui, terminando o meu devocional, meus 3 capítulos de hoje da Bíblia. Amém? Tá bom? Glória a Deus. Lembrando que eu falei sobre ser meninos na fé, ou né, maduros na fé, não tem nada a ver com idade biológica, tá? Você pode ser um jovem, mas ser muito mais maduro do que um homem de 60 anos. Pode ter um homem de 60 anos que pode ser tão infantil e imaturo quanto, né, como se fosse uma pessoa mais de tenra idade, né? Não tem nada a ver. Mas também não quer dizer que uma pessoa mais velha não pode ser muito mais madura que um jovem. O que eu estou falando que não tem nada a ver com a idade. Vai muito daquilo que você busca. Eu apesar de ter 38 anos, né? 37,5, né? 38. Eu tive a oportunidade de aconselhar pessoas bem mais velhas. Pessoas que não sabiam resolver problemas simples. Mas por quê? Pela falta da maturidade espiritual, né?
na maturidade espiritual. Sou melhores do que eles? Não, é porque tem que ter mais leitura. Quando eles também tiverem uma vida cada vez mais, talvez seja até mais maduro do que eu. Eles têm muita experiência de vida. Aí sim, com a experiência de vida, a gente aprende com essas pessoas mais velhas, né? Mas a maturidade espiritual, ela vem realmente pela dedicação. Então, eu estou gastando tempo com vocês aqui para mim fazer bem entendido para vocês, porque eu quero ver vocês fazendo. Tá bom? Em nome de Jesus. A não ser que Deus o livre aconteça uma tragédia para você não fazer. Está repreendido em nome de Jesus. Amém? Mas se não, queridos, por favor, né? Vamos nos dedicar, porque você vai crescer, você vai ter discípulos, você vai precisar conhecer a palavra de Deus para você ajudar, né, os discípulos, ajudar a obra, ter conteúdo para você também transmitir. Tá bom, queridos? Amém? Quem recebe? Tá bom? Então, o pastor já falou demais nesse primeiro momento. O pastor que não fala, né, pastor, né, irmãos? O pastor que fica calado. Já viu o pastor calado? Eu já vi, irmão, da agonia. Mas viu um pastor que não falava nada. Eu passava o dia todo do lado dele, não falava nada. Aí eu falei, não, tá errado. O pastor tem que falar, né? Mas falar coisas boas, claro, né? Então, quer dizer, esse ano de 2024 vai ser assim, vamos ganhar vidas, né? Ó, irmãos, olha só para finalizar aqui, essa primeira parte, olha só. Capítulo 28 de Mateus fala que Jesus finaliza dizendo, ide fazer discípulos, né? É a última instrução de Jesus para os discípulos. Então, pensa comigo, ele ensinou tudo. Ele vem lá do capítulo 1 de Mateus até o capítulo 28, até quase todo. Dá 3 versículos dizendo, agora ide fazer discípulos. Então, a nossa missão final de tudo que a gente recebe, com o Alicamp, que a gente canta, a gente adora, ajuda na secretaria, ajuda nos eventos, tudo. Desde a secretaria, tudo da igreja, departamento, tudo da igreja. Irmãos, tem que direcionar para nós ganharmos vidas. Ó, vou ser sincero, se esse ano todo que você está aqui, faça uma análise. A gente tem que até pedir perdão a Deus. Se eu não trouxe uma vida para Jesus, irmãos, tem alguma coisa errada. Ah, mas eu ajudei a obra. Glória a Deus, eu também ajudo. Só que a gente não pode trocar o ativismo da obra pelas vidas. Porque naquele dia lá, Jesus não vai dizer assim, o que você fez lá para mim? Ah, eu ajudava o apóstolo lá na igreja. Não, você não vai falar isso para Jesus. Você vai dizer, Senhor, a minha vida restaurada, minha família restaurada, aqueles que o Senhor me deu está aqui, ó, e as vidas que o Senhor me entregou. É isso que nós vamos entregar para Jesus. A nossa vida no altar dele, junto com as vidas que nós ganhamos, irmãos. Então você tem que permitir esse desejo criar no seu coração. Se você não trouxe uma vida para Jesus, eu não vou nem dizer ter ganho. Eu estou dizendo trazer e fazendo que essa pessoa pelo menos permanecesse um pouco na igreja. Não um pouco, né? Permanecer mesmo na igreja. Eu não vou dizer que você discipulou ainda, tudo bem, é uma outra etapa, mas se você não trouxe, nós não entendemos ainda o que nós estamos fazendo aqui. Porque todos vocês foram frutos de pessoas que falaram assim, eu preciso ganhar vidas para Jesus. Amém? Você não está aqui por acaso assim, porque a irmã é minha amiga, amiga, vamos para a igreja. Não. Às vezes a gente pode usar a amizade para trazer a pessoa, mas o resultado não é a amizade é o meio para a gente trazer as pessoas. Amém, queridos? Porque nós vamos ser cobrados, coloque isso no seu coração. Não, é só o apóstolo, não. É claro que eu vou ser cobrado, mas para todos nós que Deus sempre trouxe alguém. Talvez Deus está trazendo pessoas para você não está entendendo, e você está até talvez o quê? Expulsando essas pessoas. Quem está entendendo? Amém? A primeira pessoa que eu vou dar conta lá no céu, da minha esposa, na eternidade. Ela é minha esposa e minha discípula. Você sabia disso? E eu sou discípulo dela também. Porque quando precisa ela puxa a minha orelha. Só falta quebrar, mas... Quebrar, até parece que quebra a orelha, né? Arrancar, né? É brincadeira, irmão. É quase Pedro, né? Com aquela espada, né? Quase Pedro com aquela espada. Olha o Pedro aqui, o Pedro tá... Pedro, você não vai cortar as cordas, Pedro, com essa espada. Amém, queridos? Quem entendeu? Então, assim, por que nós nos edificamos? Porque vocês... Mais uma coisa para finalizar, mais uma. A Espírito Santo vai trazendo aqui, né? Pode continuar, filho, não vou demorar, pode continuar aí. Como é que você vai lidar com um crente chato? Não, sério. Como é que você vai lidar com um irmão orgulhoso? Como você vai lidar
com um crente teimoso ou com um irmão teimoso? Irmão, só amando muito e tendo Jesus no coração, meu irmão. E sendo cheio e mediaconisa, porque senão, crente que gosta de fofoca, irmão que quer brigar, que não tem paciência, como é que você vai lidar, meu querido? Você não vai conseguir. Eu não vou conseguir. Você acha que eu consigo porque eu, Ah, se fosse eu. Já tinha dado uma voadeira do Van Damme já, irmão. Muitos. E muitos, não é brincadeira não. Então, olha só. Então é pelo esse amor que nós recebemos que nós amamos. Amém? Queridos, quem tiver com celular, se não for importante, guarde em nome de Jesus Cristo por reverência. Amém? Lembra do cajado? O cajado já está descendo. Guarde o celular. A não ser que seja um caso de morte e uma coisa tão importante agora para você ter que mexer no celular. Pelo amor de Deus, gente. O pastor pregando aqui, tem um pastor instruindo a sua vida. Sente aí para você receber, fique aí atento ao mistério de Deus, tá bom? Guarde, né? Eu tenho certeza que nesse ano você vai se libertar do celular. Você vai usar ele em momentos pontuais, mas para ver o que o fulano postou, para ficar curtindo aleatoriamente, irmão, eu não estou mais nessa vibe não. Tô nem aí para o que o pessoal posta aí. Tô nem aí. Tô nem aí. Claro que se eu entrar eu ver, eu vou curtir, mas eu vou entrar para procurar, para ficar curtindo? Só desocupado que fica nisso. É só desocupado. E não tem perspectiva de vida. Amém? Eu sei que aqui não tem desocupados. Aqui tem pessoas compromissadas para fazer o melhor pelo reino, pela sua vida, né? Aliás, pelas vidas, né? Você pela sua vida e também pelas vidas, você fazer por si mesmo. Amém, queridos? Amém? Vamos maneirar um pouco a dopamina, né? Vamos mudar as fontes de dopamina. A oração, a leitura, caminhada, corrida, tá bom? Amém? Então vamos adorar o Senhor?